A Microsoft acaba de dar início à operação fim de jogo, onde 16 GB de memória RAM já não é o suficiente. Copilot Plus na cabeça. Você não leu errado, não é clickbait. Sim, a partir de agora a Microsoft quer que todos nós, todos que utilizam PC com o Windows 11, simplesmente utilizem PCs com 32 GB de memória RAM. Um balde de água fria na cabeça de quem estava pensando em comprar um PC game nesse ano de 2026. Pense muito bem, o preço das peças disparou absurdamente. Não só a questão de memória RAM, mas tudo que envolve cobre. Sim, aumentou e muito. No entanto, a Kaspersky está de promoção, 60% de desconto mais o nosso cupom com 30% off. Os links estão na descrição e também primeiro comentário fixado. Aproveite! E você achando que era clickbait, né? Eu entendo. No entanto, está no site mais renomado da face da Terra do universo. A Microsoft diz que 32 GB de RAM é ideal para você rodar o Windows 11 e chamou quem utiliza de jogadores sérios. É isso que você está vendo. Os links estão na descrição. Fato é que esse canal, há quase praticamente um mês atrás, falou que sim, 32 GB de RAM seria requisitos. Mas não, e olha só e veja bem, você não é MVP. Quem é você para falar isso? E eu avisei, 32 GB de memória RAM com o Copilot no meio, ou seja, sem menu iniciar, sem nada. É isso que a Microsoft quer, empurrar um sistema que não funciona. Para mim, isso soa muito uma cortina de fumaça para mostrar que o sistema é rápido, mas na verdade é a memória RAM, porque o Windows 11 simplesmente é um fracasso total. Então, como eu disse e repito, é uma cortina de fumaça, visto que o sistema é lento, é bugado e com mais memória RAM, talvez ele funcione um pouco melhor. Finalmente, o fim do Windows! Game bem! A verdade é que se fosse só memória RAM, tudo bem. No entanto, também o processador entra nessa jogada. Você precisa trocar por um com NPU ou inteligência artificial. No entanto, o mais hilário de tudo isso foi a Microsoft dizer que a galera que não utiliza 32 GB de memória RAM não é um gamer ou não é um jogador sério. É sério que a Microsoft falou isso? Vão dizer que não e olha só. E veja bem, o que eu vejo é uma empresa exposta, uma empresa que perdeu a seriedade e hoje se tornou essa grande piada com seu sistema operacional. E no final de tudo, a mensagem é simples: compre um PC Copilot Lixo Plus, diz a Microsoft. Como se o preço da memória RAM, por exemplo, aqui no Brasil, não estivesse lá nas alturas. É muito melhor você hoje mexer com memória RAM do que com ouro. 32 GB custando aí um valorzinho por alto, essa é a verdade, R$3.000. Mas olha só, esse preço vai baixar, fique tranquilo, vamos então comprar para atender os anseios da Microsoftzinha. Sim, mas é claro que eu irei fazer isso, fique tranquilo. O governo vai dar um jeito de criar o Bolsa Memória RAM para ajudar a Microsoft. Agora você pode também conversar com o Microsoft Copilot enquanto configura o seu PC. Ou seja, quando você formatar, não satisfeita que ninguém utilize esse Copilot lixo, a Microsoft quer colocar ele nas configurações de tela O ou B quando você finalizar uma formatação. Meu brother, isso aqui escancara a fragilidade que está a Microsoft a todo custo querendo empurrar ou o PC Copilot Plus ou Copilot, ambos fracassados. Se você não está enxergando isso, sinto muito, cara. É justamente por assistir canais que passam pano demais, não se atentam à realidade dos fatos. Então você pode ser um negacionista. Tudo bem, sem problema nenhum. E é isso que se tornou a Microsoft, de uma empresa idônea, respeitada ao fracasso total. Não conseguem fazer meia culpa, não conseguem voltar atrás. Sim,
Infelizmente, o Windows 11 é um fracasso total. Aquilo que parecia algo fantástico, hoje nem o bloco de notas consegue mais funcionar corretamente. E não é só isso. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal mostrando um problema muito sério que está acontecendo com uma pessoa no mundo todo. Quando ele vai fazer a formatação, simplesmente o dispositivo SSD ou NVMe nem é mais exibido na guia de boot do sistema, corrompendo completamente ele. Tudo isso na formatação do majestoso, maravilhoso Windows 11. E claro, também tem essa mensagem do bloco de notas. Quando você estiver conectado para usar recursos de IA, a Microsoft coletará informações sobre suas solicitações para fim de segurança nacional e proteção de IA. Sim, mas é claro, cadê o botão de permitir? Não tem, não foi uma pergunta. E para piorar, quando você faz a formatação do seu humilde PC com o TPM habilitado, que é um requisito do Windows 11, simplesmente termine de formatar e todos os seus discos, SSD, HD, dispositivos USB, serão criptografados pelo BitLock da Microsoft sem o seu consentimento. Na verdade, quando você formata o PC e coloca sua conta Microsoft, você deu sim um consentimento para a sua segurança nacional. É claro, observe aqui, ó, terminou a formatação e o BitLock do Windows, sem que eu precise fazer absolutamente nada, simplesmente pegou todo o meu disco local C com tudo que tiver dentro, não importa o que, e criptografou, gerando uma chave que na maioria das vezes o usuário nem sabe que existe. Por fim, como eu falei para você, você pode conferir isso aqui no Windows Central, a criptografia do BitLock simplesmente não existe. Então fique tranquilo com respeito a isso. E se não bastasse, olha só esse outro bug que acontece com muitas pessoas. O Windows praticamente não dá tela azul, não dá problema, isso é um fato. Aí você entra no ambiente de recuperação, e o que acontece? O BitLock não deixa você fazer a formatação ou reparar o PC, a não ser que você digite a tal chave que você nem pediu para ser criada. Afinal, isso aqui é motivo de segurança nacional. Seus dados, BitLock, reparar o seu computador. Já avisava o bloco de notas. E não são casos isolados, como dizem alguns que passam pano. Não, foram só uma pessoa no planeta inteiro. E olha só, e veja bem, isso aqui acontece com muitas pessoas diariamente. Eu mostrei para você, tá aqui, ó. O BitLock é exigido até na hora da formatação ou nesse caso se você vai reparar o PC. E como eu disse, praticamente o Windows não dá problema. Então fique tranquilo que tudo vai dar certo. Nessa hora aqui você vai chamar o Hey Copilot e ele vai lhe ajudar. Ou melhor, veja um tutorial na internet com o título de ajuda para o usuário, mas quando você abre é uma leitura de artigo sobre um recurso do Windows que não funciona. Show! Vai dar certo do mesmo jeito toda essa ajuda que você vai precisar. Eu falo para você e rogo, faça um teste, por exemplo, em distros Linux e também recentemente eu testei aqui em nosso canal e você pode conferir esses vídeos na íntegra, tanto do Windows 11 quanto também do Windows 10. Eu não jogo, mas o fato é que essa versão aqui, que é para geladeira, que é para bebedouro, máquina de lavar, a IoT Enterprise, que não funciona em jogos e nada do tipo, simplesmente deu um show. O Windows 10, eu consegui rodar ele aqui tranquilamente com jogos e tudo. E um detalhe muito importante, 1 GB de memória RAM ou 2. Basta você instalar o Xbox PC e configurar para ele instalar as dependências de jogos. E pronto, você consegue rodar Steam, loja e tudo que você precisa. Anteriormente, um sistema que era para máquina de lavar, máquina digital, né? Fogão a lenha, bebedouro, simplesmente rodou perfeitamente bem jogos e outros. Mas é vendido como algo que só funciona, como eu disse, em bebedouro. Será mesmo? Eu testei mostrando isso aqui, inclusive também em live. Você pode acompanhar nossas lives aí, que é bem interativa, é na hora, você vê os detalhes, os erros, os bugs, eu testando tudo, cara, tudo que você possa
imaginar. Mas se você não estiver satisfeito, vá para uma distro Linux. Pesquise antes sobre quais aplicativos você pode rodar. Hoje, o Linux, ou no caso algumas distros, já conseguem rodar através de container o Photoshop e outros programas que você comumente instalaria no Windows. Sim, olha só que a minha máquina real, que não é máquina virtual, digno de nota, conseguiu rodar o Linux Mint, aplicativos do Windows como Photoshop e também jogos. Sim, faça um teste, faça uma pesquisa antes para você poder saber que jogos que vão rodar. A grande maioria já roda hoje no Linux, tá? Tem alternativas de programas também que você pode utilizar, que você geralmente utiliza no Windows. Basta você pesquisar, sair do medo. Aqui em nosso canal tem uma playlist completa sobre Linux. Eu sei que eu não sou o melhor e nem quero ser. Tem um Idio Linux e muitas pessoas aí competentes que ensinam Linux há anos, há décadas na verdade. Só que a minha experiência como usuário bobão é a mais próxima que você vai ter hoje na internet, porque eu não sou um expert. Então eu vejo aqui dali testando coisas básicas que eu utilizaria normalmente em um PC Linux. Então assim, cara, faça um teste. Por exemplo, essa suíte de escritório aqui, ela não ganha da Microsoft, isso é um fato. Porém, ela é gratuita e consegue substituir tranquilamente o pacote da Microsoft que é pago. Então, tá aí um motivo para você. E você já pode utilizar até no Windows hoje se você quiser. E aqui o Photoshop rodando em janela separada. Sim, cara. Você pode inclusive ver um artigo completo no Idio Linux, onde ele publicou e explicou os detalhes de como que funciona então aplicativos como o Photoshop em janela separada. Tudo isso aí hoje já é possível. E sim, cara, infelizmente a Microsoft está indo por esse caminho que você acabou de ver no decorrer desse vídeo aqui. Eu já vim alertando isso aí há um tempo. Inclusive eu fiz aquele vídeo que eu falei para você há quase um mês atrás, onde eu coloquei o menu iniciar, apenas o Copilot ali, o logo do Copilot, que é o que a Microsoft quer. Isso é um fato, né? E 32 GB de memória RAM. E pelo visto, né, eu acertei de novo. Isso porque não precisa ser um gênio para entender como que funciona. Lembrando também que a Dell, parceira da própria Microsoft, abandonou o barco. A Dell falou, já chega de Copilot Plus, não funciona, o público não quer. E a própria Microsoft também disse recentemente, após duras críticas de duas pessoas no mundo todo, que não forçaria mais a questão de inteligência artificial, removeria muita coisa. Sim, depois que ela ouviu duas pessoas no mundo todo, ela resolveu atender essas duas pessoas e tentar trazer o sistema para algo mais real que o usuário utilize. Então, cara, isso são fatos. Você pode, como eu já disse aqui algumas vezes, você pode espernear, choramingar, falar que eu não sou MVP e olha só, e veja bem, mas são fatos. Eu mesmo, este ano, já me organizei na verdade. Falta só agora eu finalizar o objetivo. Uma coisa é você se organizar, planejar e executar aquele seu objetivo. Este ano, eu vou trocar o meu PC principal por um Mac. Sim, um mini Mac, que é muito mais barato que você comprar um iMac ou um MacBook. Sim, cara, você pode fazer essa pesquisa que você vai entender. Eu vou trocar em breve para o Mac. E observe aqui, ó, o Linux Mint rodando com 1,7 GB, ou seja, menos de 2 GB. Assim como a versão também LTSC do Windows 10 e também do Windows 11. Lembrando que a versão LTSC do Windows 10 roda com 1 GB de memória RAM, 2, o recomendado, certo? E o Windows 11, versão LTSC, com 2 GB de memória RAM. Mas o Mint consegue rodar tranquilamente também tudo sem problema. Mas eu quero saber a sua opinião. Até nosso próximo vídeo, meu nobre Grupo Sairo Digital. E se você não gostou, olha só esse recado para você.